A paz do Senhor, sempre com alegria, estamos aqui utilizando essa ferramenta. Mais um dia, mais uma linda oportunidade concedida pelo Senhor para nós ministrarmos a sua santa e poderosa palavra. Hoje venho com uma palavra muito linda, muito importante, a respeito da numerologia. Mas vamos deixar claro já de início que é a numerologia bíblica. Essa palavra estará baseada, vamos ler um texto, no segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 17 e ao versículo 19. Segunda de Reis, capítulo 13, versículo 17. Olha a importância, a beleza deste ensinamento, desta palavra, deste milagre, aonde podemos contemplar aqui a numerologia bíblica numa grande lição ao servo de Deus. Então diz assim: e disse, abre a janela do oriente. E quando ele a abriu, disse Eliseu, atira. E atirando ele, disse Eliseu, flecha de salvação do Senhor e flecha de salvação contra a Síria, porque ferirás aos sírios em Afeque até consumi-los. E voltou-lhe a dizer, toma as flechas. E logo que o rei de Israel as tomou, disse-lhe, fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus irou-se com ele e lhe disse, a ferir 5 ou 6 vezes, feririas a Síria até não restar ninguém, porém agora 3 vezes ferirás a Síria. Eu estava analisando que existe pouca informação a respeito da numerologia bíblica. Eu, como pastor, como professor de teologia, quero deixar bem claro essa beleza desse ensinamento da palavra do Senhor. Eu coloquei aqui 3 propósitos porque eu vou falar da numerologia bíblica. Primeiro, quero nortear cada ouvinte. Quero deixar bem claro a respeito da numerologia bíblica, mostrar sua beleza, sua seriedade e o seu valor cultural dentro da Bíblia. Segundo, vou dizer uma palavra bem nova. Quero desegipciar. Isso significa tirar a cultura do Egito, símbolo do mundo, do seu coração. Tudo que for superstição, simpatia e até mesmo certas frases utilizadas por profetas, por pregadores, queremos mostrar a verdade a esse respeito. Terceiro propósito, preste atenção, quero minimizar a importância do místico, aquela numerologia ligada com a simpatia, aquela numerologia ligada com a sorte,
aquela numerologia ligada com a adivinhação. Quero deixar muito bem claro que esse tipo de numerologia é maligna. Essa numerologia do ocultismo, conhecida como esotérica, que significa esotérica, hermética, que nem todos poderão ter o conhecimento, porque está fechado, hermeticamente fechado. Ainda bem que a palavra do Senhor, a Bíblia completa, ela está revelada de Gênesis a Apocalipse, não precisa nenhuma revelação extra. É claro que nós interpretamos a Bíblia e cada pregador dará a aplicação que Deus assim mostrar no seu coração e que ele sentir de aplicar determinados textos. Então, vamos deixar sem muita importância essa numerologia. Não vou falar muito sobre essa numerologia do mundo, satânica, ocultista, esotérica, de sorte, de adivinhação. Isso é maligno e a Bíblia condena qualquer prática ocultista, qualquer prática de sorte, qualquer prática com relação à adivinhação. Você que é ouvinte, leitor, servo do Senhor, crente em Jesus Cristo, você estará de acordo comigo. Vou ler novamente o texto para ficar mais familiar. E disse: abre a janela do oriente. E quando ele abriu, disse Eliseu: atira. E atirando ele, disse Eliseu: flecha de salvação do Senhor e flecha de salvação contra a Síria, porque ferirás os assírios em Afeque até consumi-los. E voltou-lhe a dizer: toma as flechas. E logo que o rei de Israel as tomou, disse-lhe: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus irou-se com ele e lhe disse: a ferir 5 ou 6 vezes, feririas a Síria até não restar ninguém, porém agora 3 vezes ferirás a Síria. Eu encontro que esse é um texto nobre, é um texto especial para nós falarmos de numerologia. Vamos começar agora a interpretar esse texto. As minhas pregações, elas têm diferentes âmbitos. Tem momentos que eu venho aqui com uma mensagem fortalecedora. Tem momentos que eu venho aqui no púlpito, na net, com uma mensagem de exortação. E hoje é uma mensagem de conhecimento. É um estudo da palavra do Senhor que te ajudará muito. Quem sabe você já ouviu no templo onde você se congrega, na internet, uma aplicação, uma explicação a respeito desta palavra que faz menção aqui dessa janela, dessas flechas, de atirar. Vamos começar a interpretar. Vamos ver 5 coisas importantes que tem nesse texto tão precioso. Primeiro, nesse texto de tão poucos versículos, temos aqui algumas ordens. Essa é a primeira coisa que eu quero que você perceba. Primeira ordem: abra a janela. Tem um artigo definido: a janela.
não é qualquer janela. Abre a janela. A segunda ordem é atira. Puxa o arco e solta. Atira a flecha. Duas ordens dadas por Eliseu ao rei de Israel, muito bem clara. Não foi um discurso, não foi algo longo, foi algo que o profeta disse com simplicidade: abra a janela e atira. Duas grandes ordens. Tem posição. Segunda coisa, tem posição nesse texto. A posição é a janela do Oriente, não é do Ocidente. Daniel orava 3 vezes ao dia, isso é numerologia. Abria uma janela que dava em posição a Jerusalém. Ele estava na Babilônia, muitos quilômetros de distância. Abria a janela, orava 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém. É claro que você hoje, dentro de um templo, não precisa se posicionar dessa maneira e abrir as mãos para fazer os 4 pontos cardeais, onde é que é o sul, onde é que é o norte. Qualquer posição que você orar, leste, oeste, sul ou norte, Deus ouvirá por igual. Sentado, em pé, caminhando, deitado, Deus ouvirá igual. Só que aqui o profeta foi específico. Abre a janela do Oriente. Oriente é muito importante na Bíblia. Tem muitas coisas que aconteceram nessa posição, nesse sentido. A porta do tabernáculo dava na posição do Oriente, porque quando o sacerdote entrava, teria então claridade do sol iluminando dentro do tabernáculo, e ele também daria as costas ao sol. Na Bíblia, principalmente nos Salmos, não vamos encontrar quase expressões dizendo que Deus é o nosso sol, para evitar que o povo se confunda e queira adorar este astro chamado sol e as estrelas. Mas abunda outros adjetivos. Ele é a rocha, ele é a fortaleza, o escudo, a sombra, enfim. Então, no Oriente aconteceu sempre coisas importantes. A Bíblia está cheia de posição. Aqui tem também superlativo. O que é superlativo dentro do hebreu? É dizer 2 vezes a mesma coisa. Flecha de salvação, flecha de salvação. Quando o Isaías vê no seu livro, capítulo 6, santo, 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 era a maneira como o povo hebreu falava o superlativo. Não dizia santão, santíssimo, muito santíssimo, mas repetia 3 vezes a mesma palavra para dar determinada importância superlativa. Jesus usava o superlativo também. Quando dizia coisas importantes, ele dizia: em verdade te digo. Temos uma outra em Jeremias 22, 29, o profeta Jeremias usando 3 vezes o superlativo: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Isso é superlativo para chamar a atenção. Não é exagero, é apenas superlativo. Certo? Isso seria interessante nós iniciar uma live, iniciar um programa. Povo de Deus, povo de Deus, povo de Deus. Estamos usando 3 vezes como fazia então o povo hebreu.
Então há superlativo. O profeta, quando o rei lança a flecha, ele disse: flecha de salvação, flecha de salvação. Nesse texto que li 2 vezes, tem números. Qual o número encontramos? O número 3. Encontramos o número 5 e encontramos o número 6. Cada número aqui está cheio de significado. É claro que eu teria que ter 2 horas para falar de cada número, porque a gente fala do 1, do 3, do 4, do 5. 1 é unidade, 2 é companheirismo, 3 é divindade, 4 é plenitude, 5 é governo, é ministério, 6 é número do homem, 7 é o perfeito, 8 é o número de Jesus, 888, 9 é o número da verdade, 11 é de viver em companheirismo, 12 é o número de governo, número das tribos, número de ministério também. 14 é o duplo de 7, 2 vezes 7 dá 14. Depois salta para 21, salta para o 40, para o 70, enfim, outros números, 144 mil e o maior número da Bíblia, 200 milhões. Aqui, preste atenção agora, eu estou interpretando o texto. Este texto tem uma revelação. Mas eu quero que essa revelação seja compreendida da seguinte maneira: não foi imediata. Porque para ver a obediência do rei, a fé, também não tem promessa sequente. Aqui, nesse texto que estamos analisando, o profeta Eliseu não disse a quantidade de vezes que era para ferir a terra. Preste atenção no que eu vou dizer. Se o rei ficasse sabendo o número de vezes que era para ferir a terra, ele não estaria usando a obediência nem a fé. Ele ia usar o exagero. Por cada vez que eu ferir, por cada golpe que eu der na terra, eu vou vencer o meu inimigo uma vez. Então ele ia bater 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele ia exagerar. A revelação está na frase: flecha de livramento, flecha de salvação. Mas é interessante que o profeta não dá a receita, não dá o número, não dá a quantidade. Somente para provar a fé do homem, do rei que estava precisando da salvação e precisando do livramento e precisando da vitória. A terceira parte dessa mensagem, ela tem a intenção de mostrar alguns problemas gravíssimos que nós encontramos com respeito aos números da Bíblia, com respeito às posições e às ordens. Temos problema de obedecer ordens. Deus manda você ir para Nínive e você vai para Tarsis. Eu não vou culpar Jonas, eu estou falando para você. Jesus manda descer da árvore e Zaqueu desce, obedece, mas você ouve a ordem do Senhor e fica em cima do muro, neutro, nem lá nem cá, demora a tomar a decisão. Elias disse para Acabe: corre, escapa da chuva. E Acabe correu, porque vinha uma abundante chuva depois de 3,5 anos, 3 anos e meio, quando aquele servo sobe 7 vezes na montanha para ver se tinha vindo alguma nuvem, e ele volta dizendo: não vejo nenhuma nuvem.
Sobe a quinta, sobe a sexta, sobe a sétima, e ele vê então uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Claro, colocando na perspectiva, a minha mão ela é grande, mas colocando na perspectiva, perto do seu rosto, e a nuvem lá no horizonte, a mão grande consegue tapar uma grande nuvem, mas era uma nuvem. Não era uma nuvem literal do tamanho da mão de um homem, mas o profeta disse para Acabe: prepara o teu carro, o teu cavalo, encilha ele, dá-lhe no pé, corre, foge, apressura-te, porque vem uma grande chuva. E ele obedeceu. E você tem dificuldade de obedecer estas ordens do Senhor. Ele manda você avançar, você para, você vai a passos de tartaruga. Temos problemas com a rapidez. Você até pode alegar: eu já peguei o mistério no ar, como muitos dizem assim. Você é muito rápido. A nossa mente é muito rápida. Em vez de colocar a mensagem no coração, você quer pegar ela no ar, o mistério no ar, e acaba deixando escapar. A mensagem entra por um ouvido, sai pelo outro, não baixa o coração. Você já terminou de interpretar o texto que eu li sobre as flechas? Você já sabe como vai terminar essa história, porque você é muito rápido. Mas se eu estivesse contando uma história que você não conhece, você ficaria atento a cada passo que eu vou dando, a cada frase, para entender a verdade bíblica. Mas tem muita coisa da Bíblia que é muito conhecido, foi pregado muitas vezes, e nós, isso eu não vou colocar muita atenção, porque eu já sei o que o pregador vai dizer. Tem muita pessoa rápida. Tem um camarada na Bíblia chamado Ahimaás. Quando morreu Absalão, o filho de Salomão, ele saiu correndo para levar a mensagem para Davi. Absalão, filho de Davi. E Davi pergunta: como está o Absalão? Como está? Ele diz: olha, eu vi um grande alvoroço, o alvoroto, mas não sei o que é. Ele saiu correndo e foi na frente. Tem muita gente fazendo isso. Houve um discurso político, já interpreta de outra maneira e já publica. Houve uma profecia e já sai contando. Houve uma mensagem na igreja e quer ser o primeiro a contar. Sabe, houve uma profecia. E como foi a profecia? Não sei. Eu só mais ou menos entendi isso. Você tem que colocar atenção, todos nós temos que colocar atenção para não termos esse tipo de problema. Temos um problema com as palavras. Nós nos esquecemos, nós mudamos as palavras, nós comemos palavras e expressões e depois não sabemos o que significa. Nós exageramos com a palavra, nós inventamos palavras, nós suprimimos palavra, nós enfeitamos palavra, nós rodeamos as palavras. Também temos problemas com a interpretação. Fazemos literal onde é figurado e vice-versa. Tem muita gente fazendo isso. Tem uma coisa horrível. Tem gente tirando o espinho de cobra e querendo comer o que é bom. Coitado do peixe. O peixe é uma comida muito boa, preparada pelo Senhor. Dizem que tem algo bom nas heresias. Não, a gente tem que extrair o bom. Não, você deve ouvir a mensagem do Senhor, somente aquilo que é bom. Se os teus ouvidos não encaixou, você percebe que tem coisas erradas, que tem um gosto de heresia, sai desse ambiente, desliga esse canal, fecha esse vídeo. Não continue assistindo. Não tem nada de bom nas heresias.
tem muita gente profetizando e fazendo profecias longas, e as pessoas que estão ouvindo agarram apenas uma expressão. O que foi que Deus falou? Não sei, mas Deus disse que ia abrir as portas. Aí você lembra só de coisas óbvias. Nós temos muita dificuldade em obedecer, nós suprimimos verdades, nós inventamos como coisas que não são verdade, como sendo verdade. Temos problema de interpretação, também temos problema de entrelinhas. Você percebe isso? Você percebe isso? E faz uma interrogação. Consegue ler as entrelinhas e vai e fala para outro fariseu: eu acho que ele não quis dizer isso, está na cara. Segundo eu entendi assim. E aí nós vamos, quer que eu desenhe? Temos a teologia do achismo. Eu acho que o pastor queria dizer isso. Eu acho que a Bíblia diz. Não, a Bíblia, você não pode falar e interpretar a Bíblia pela teologia do achismo. Eu acho que é assim. Ela é dogmática, ela é exata, ela é precisa. Se ela manda ir para frente, não vai para trás. Se ela manda ir no caminho direito, não fique fazendo zigue-zague para a direita e para a esquerda. Se você ouvir a voz, este é o caminho, siga o caminho. Estamos falando de numerologia. Existe uma influência muito forte dentro da numerologia de demônios e na linguística, nas expressões. A gramática ela tem 3 partes: morfologia, fonologia e sintaxe. E o sintaxe ela estuda a posição, a estrutura das palavras na frase e no discurso, para dar o significado completo e compreensível. Deus, quando fala, Ele é preciso, Ele é detalhista, Ele é caprichoso, Ele é organizado, Ele usa número, Ele usa símbolos, Ele nunca te deixará confuso com uma profecia, com uma visão. Cuidado com as visões, cuidado com aquelas mensagens, cuidado com aquelas inovações, cuidado com aquilo. Os demônios trabalham na linguística e fazem influência, e é comum que as palavras sejam alteradas, tanto no português como em outros idiomas. Agora está na moda usar americanismo, por exemplo, lockdown. Na pandemia, lockdown, o país está fechado totalmente. Drive-thru. Aqui em Curitiba está acontecendo na tarde de hoje um culto drive-thru, ou seja, através do carro. É bonito, eu encontrei bonito, mas é uma palavra americana. E a pessoa que estava dizendo: você pode glorificar a Deus acendendo a luz do carro. É melhor fazer drive-thru e as pessoas assistirem o culto dentro do carro, quem sabe com o vidro aberto e com uma respectiva máscara na boca, né? Uma distância razoável entre um carro e outro, que está superlotado o templo. Ainda não foi liberado para encher os templos, porque num ambiente com mais de 60 pessoas, a grande possibilidade de você contrair o vírus é muito forte. Por exemplo, as palavras vão sendo modificadas. A palavra refrigerante, ela não foi cortada, agora ela é mais conhecida como refri. Bicicleta, ela perdeu esse nome grande, ela agora é mais conhecida como bici, ou então como bike em inglês. Motocicleta, a gente reduziu, ficou em moto. Irmão, estão reduzindo para mano. E aí, mano, eu que entendo de espanhol, mano é mão.
Então vai sofrendo, os demônios vão influenciando nas palavras e nas superstições, estão entrando dentro da igreja, numerologia esotérica, entrando dentro da igreja, coisas que o Senhor não mandou fazer. Palavras, por exemplo, que não pode ser usada pelos crentes. Devoto. Devoto é uma palavra que vem de devoção, mas você não pode dizer, oh, eu sou devoto. É uma palavra católica. A não ser que você seja católico, mas se você é evangélico, você não pode utilizar a palavra católico, nem mesmo dizer Virgem Maria. Por quê? Ela não continuou virgem. Ela não foi filho único, e a partir do momento que a mulher tem um filho, ela deixa de ser virgem, certo? E Maria teve muitos outros filhos. Por exemplo, vicário, é uma palavra católica, é uma palavra bonita. Para Jesus foi o nosso vicário, ele foi o nosso substituto, somente isso significa, mas nós não podemos usar. Outra coisa que está acontecendo é usar o judaísmo dentro dos templos evangélicos. O povo está cumprimentando com shalom. Shalom. Estão usando shofar. Estão usando todo tipo de indumentária do povo hebreu. O terceiro templo, o templo que será construído na grande tribulação com autorização do milênio, esse sim é o templo que será edificado no Monte Moriá, e não esse que foi feito para a vanglória do homem, um templo que cabe 10.000 pessoas, e os líderes ali estão com indumentárias, mantos e o quipá na cabeça, e tem até sacerdote. Não podemos fazer isso. Isso não é cultura brasileira, isso é cultura hebraica, isso é do povo judeu. Superstições dentro do povo de Deus, profeta colocando longas datas, daqui 70 dias, daqui 90 dias. Por que ele não profetiza amanhã o Senhor vai te abençoar, hoje mesmo o Senhor vai te abençoar? Por que as curas não são instantâneas? Por que agora Deus está fazendo curas paulatinas, assim passo a passo? Talvez nem seja a cura o que está acontecendo, a pessoa vai melhorando, ela quem sabe está tomando um medicamento. A cura tem que ser instantânea, radical, completa, invisível, inotável para todos, certo? Tem pessoas que usam a numerologia para criar superstição. Eu só sento no banco número 3. Eu não sento na cadeira número 13, eu chego a brigar, eu empurro para pegar a 14 ou a 12, porque a 13 eu acredito em mau agouro, e o número 13 é um número que não tem sorte. Todos os números são abençoados por Deus. Você pode morar na casa 13, muitas coisas boas têm acontecido na minha vida exatamente na data 13. E eu tenho muitas datas da minha vida: 6 de março de 91, quando fui para o Chile; 27 de fevereiro de 93, quando fui consagrado a pastor; 1 de abril de 83, quando fui batizado. Tem muitas datas assim, eu gosto de guardar as datas. Tem uma gente dizendo assim: aonde pisar a planta do vosso pé será vosso. Vamos pisar esse terreno, vamos dar 7 voltas. E não aconteceu nada. E o terreno não é seu e nem é da igreja, porque Deus não mandou fazer isso. Então tem que ter cuidado para não virar uma idolatria, uma numerologia com cara de simpatia, com cara de sorte, com cara de adivinhação. Tem muita influência católica dentro das igrejas evangélicas. Por exemplo, Santa Ceia. A Bíblia não fala em Santa Ceia, a Bíblia fala em ceia do Senhor. A Bíblia não fala em Trinidade, isso é uma palavra católica. A Bíblia fala em divindade. Tem gente fazendo assim, Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Marcos, Evangelho de São. O que é São? É santo. Você não vai dizer, porque isso é influência católica. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus.
A beleza, quero falar, terminando falando sobre a beleza da numerologia bíblica. A Bíblia cita muitos números. Todos os números citados na Bíblia têm significado profundamente espirituais, porque Deus é detalhista e preciso em seus planos. Por isso ele usa os números corretos com detalhes para cada coisa. A Bíblia está cheia de números. Ele fez o mundo em 7 dias, no 7º ele descansou. O número que mais se destaca dentro da numerologia bíblica é o número 7. O milagre acontecia pela fé e pela obediência. Como assim, pastor? Dar 7 voltas em volta de Jericó durante 7 dias, no último dia das 7 voltas, e tocar as trombetas e os muros caíram. Andaram por fé, andaram por obediência. Havia uma ordem clara do Senhor para fazer isso. Subir na montanha, como já falei 7 vezes, e o jovem viu que vinha uma pequena nuvem. O profeta dá ordem para Naamã mergulhar 7 vezes. Se ele tivesse mergulhado 6 vezes, ele não teria ficado limpo da sua lepra, porque ele estava obedecendo uma ordem, e a ordem era 7. Então o número 7 é o número da perfeição. Jesus usou muitos números. Eu quero destacar aqui que na primeira multiplicação ele usou 5 pães, na segunda ele utilizou 7 pães. Aí você soma 5 com 7 dá 12. Na primeira multiplicação sobrou 12 cestos. O que significa? Jesus estava dizendo aos seus 12 discípulos: vocês têm que ser pão, vocês têm que alimentar a multidão, vocês têm que alimentar a multidão. Eles queriam sair nas aldeias, comprar com 200 denários, Jesus diz: não, vocês têm que dar o pão. E como Jesus também gostava da numerologia, dos números, ele manda as pessoas sentar de 50 em 50, ele envia discípulos, 70 discípulos de 2 em 2, certo? Ele usa uma parábola para dizer: uma parte da semente caiu em boa terra, rendeu fruto 1 a 100, ou seja, jogou 1 grão de milho e deu 100 grãos de milho, outro deu 60 grãos de milho e outro deu 30. Quer ver? Consiga uma espiga de milho e conte quantos grãos tem uma espiga de milho. A fruta que mais tem semente é o mamão, mais de 500 frutas. Por que Deus fez assim? Porque Deus gosta de números. Tem fruta que tem apenas uma semente, como o caso do abacate, e uma semente gigante dentro de cada semente. Por mais pequena que seja, minuciosa, como a semente do repolho, da mostaça, tem um projeto de Deus dentro ali. E você joga na terra, bota 4 centímetros de terra em cima da semente, ela vai sair, porque foi feito assim por Deus. E ela se alimenta da luz da lua durante a noite, e o processo do nascimento dela é muito mais rápido. O calor do sol e a claridade da lua. Jesus falou em 1 hora, Jesus orou 1 hora. Jesus falou de 1 denário. Jesus falou de 99 ovelhas. E uma ovelha que se perdeu, ele deixou as 99, ele foi em busca da 100ª ovelha. Ele falou de 5 virgens, 5 virgens prudentes, 5 nécias. Ele falou de 8 talentos, não é 10, é 8, faça a conta. Ele falou de 3 pães, ele falou de 3 medidas de trigo, ele falou de 1 gota de água, ele falou de 1 reino. Paulo e os outros falaram de uma fé, o Senhor, o batismo, né? Tudo é uma fé, o Senhor, o batismo, um caminho, uma verdade, uma vida eterna. Se não estiver de acordo, dois, como que vão caminhar junto? Aonde estiver 2 ou 3, eu estou no meio. Jesus disse muitas coisas a respeito da numerologia bíblica. Não podemos forçar significados,
que não tem importância na Bíblia. Aqueles 153 peixes, o que é que significa aquilo? Que significado tem? Não tem significado nenhum. Tem igrejas aí dizendo, os 318 pastores estarão orando. De onde sai esse número? Lá dos servos de Abraão, dos escravos que ele tinha, e faz uma mistura, e mistura número hebreu com número cristão, e quer dar significado que não tem significado. Eu te incentivo você a estudar com profundidade, a descobrir quanta coisa tem de importância a respeito dos números na Bíblia, e você vai ficar muito impactado de todos os números na Bíblia. Deus fez assim, Deus usa os números, e nós não vamos transformar os números da Bíblia em superstição. Você pode entrar com o pé direito ou com o pé esquerdo na casa. Você pode levantar com o pé direito ou o pé esquerdo. Não existe essa superstição. Você pode ver gato preto passando na tua frente ou alguém de preto. Você não será atingido. Você está servindo ao Senhor de coração. E essas coisas de superstição, vocês têm que estar livre, tem que estar purificado dessas coisas. Eu quero orar por você nesse momento. Quem sabe você vive ainda estas coisas do antigo Egito. Eu disse no início que eu queria desegipciar, tirar as coisas do Egito da tua vida, tirar os ídolos, tirar esses costumes, tirar essas superstições, esse simbolismo. Se deixar de fazer o sinal da cruz, você não precisa fazer o sinal da cruz. A cruz foi instrumento de tortura, Cristo já foi torturado, o perdão já está garantido na morte de Cristo Jesus, e pronto. Aceite isso, viva a Bíblia, comente a Bíblia, leia a Bíblia inteira, e corra atrás destas curiosidades, e fique longe dessa numerologia. Eu tenho medo do 13, eu tenho medo, eu vou orar 21 dias, eu vou fazer campanha de 7 dias, e já estou na 8ª semana, e não aconteceu milagre, porque foi induzido por alguém que queria que você frequentasse 7 vezes, e já te passaram um envelope para você entregar 7 ofertas, não sei que coisa que estão fazendo para te segurar dentro da igreja. Você pode fazer campanha assim na tua casa, dizer: eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou orar 3 vezes ao dia, eu vou, eu vou jejuar um dia específico da semana. Mas capriche, jejue com um motivo, faça uma campanha, termine, não faça um voto assim rápido, não, Deus vai te dar vitória. Você podia muito bem fazer como fez o rei aqui, feriu a terra 3 vezes, e o profeta ficou irado com ele. Ele disse: se você tivesse ferido 5 ou 6, tu tinha eliminado os teus inimigos todos. Então não pare na metade. Se o Senhor colocar no teu coração certa quantidade, certo tempo, certo horário, certo momento, cumpra, porque o Senhor vai falar contigo, e o Senhor vai te abençoar, e você vai ter resultado. Não fique com medo da numerologia. Praga alguma chegará na tua morada, na tua casa. Superstição nenhuma. Não precisa colocar ferradura na porta, nem acender vela, nem colocar nada na tua casa. O anjo do Senhor acampa ao teu redor e te dará o livramento. Oramos juntos? Amado Deus, eu entro na tua presença nesta hora. Muito obrigado por esta palavra esclarecedora, Senhor. Se há algum irmão que está vivendo, Senhor, algum momento de crise, de superstição, de pavor, tem medo de passar em certos lugares,
de ficar perto de certos números. Arranca isso, arranca esse egípcio que está dentro dele, para que ele possa adorar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao único Deus que existe, que está no céu e que controla todas as coisas. Multiplica, Senhor, as nossas economias, a nossa despensa, Senhor, aleluia. Multiplica, enche todos os vasos, Senhor, que a tua bênção seja durante os 31 dias completo, que a nossa semana de 7 dias seja abençoada a partir de hoje. Sim, que estamos iniciando a semana. Na próxima semana continuaremos sendo abençoados por Ti. Eu abençoo cada ouvinte do Púlpito na Net, que vai investigar, que vai buscar mais conhecimento, que vai pedir libertação dessa numerologia satânica, ocultista, maligna. Senhor, arranca esses números de adivinhação, da sorte e do mau agouro, Senhor, e da superstição. Arranca esse egípcio dentro do coração e coloca o Teu Espírito Santo controlando, dominando e abençoando, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado porque nós estamos libertos. Muito obrigado porque nós estamos salvos. Muito obrigado porque nós não temos simpatia, magia, feitiçaria, bruxaria. Nenhuma dessas coisas nos tocará, nos atingirá, porque o anjo do Senhor, aleluia, se o inimigo vier por um caminho, ele vai fugir por 7. Senhor, que haja obediência, que haja fé. Nessa noite, Senhor, nós estamos batendo com a mão e dizendo: mais uma vitória, 3, 4, mais uma vitória, 5, mais uma vitória, 6, mais uma vitória, 7, mais uma vitória, em nome de Jesus. O número perfeito seja abençoado, receba a tua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem está dentro aqui do nosso grupo Missionários e Missionárias. 14 mil pessoas fazem parte desse grupo. Você pode pedir também para fazer parte do grupo Missionários e Missionárias, e nós vamos te aceitar ali com muita alegria, com muito prazer. Se você gostou da mensagem, compartilhe. Se você gostou da mensagem, curta. E se você gostou da mensagem, deixe o teu comentário, deixe a tua pergunta, deixe a tua interrogação ali. Pastor, eu tenho uma dúvida a respeito de algum número específico, ou eu vi isso acontecer em algum ambiente evangélico, ou onde eu trabalho, ou na minha família. Comente, eu vou te ajudar, eu vou te nortear em algumas interrogações que você possa ter a respeito da numerologia. Mas a numerologia bíblica é uma ciência bíblica, ela está de Gênesis a Apocalipse. É algo bonito, algo com sabedoria, algo que Deus assim deixou estabelecido, tá certo? A outra numerologia você descarta, joga fora. Não fique lendo, não fique ouvindo, não leia horóscopo, não leia as linhas das mãos, não acredite na simpatia, na bruxaria e nenhuma coisa de numerologia ocultista. Creia na Bíblia. A Bíblia é real, a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é certa, a Bíblia te dá a salvação. Aqui fala o pastor Teófilo Carcli com muita alegria nesta live, e me despido com a paz do Senhor.